Olá, muito boa noite. Muito boa noite para todos que estão nos acompanhando. A partir de agora, a gente fala ao vivo pela TV Câmara, canal 16, fala também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, falamos pelo YouTube, pelo Facebook, e estamos mais uma vez com vocês nessa ação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Uma frente da qual eu tenho orgulho de presidir. Eu sou a vereadora Marisol Santos, e desde 2021, quando a gente começou com a Frente Parlamentar, a gente entendeu que a melhor forma de falar desse assunto era justamente levando informação para as pessoas. Então, esse já é o nosso terceiro ciclo de palestras, e por isso eu quero agradecer muito a participação de todos vocês que estão nos acompanhando. Só nesse ano, a gente tem feito palestras todos os meses. Esse é o nossa sexta palestra desse ano, e a gente ainda tem uma programação lá até novembro, com muitas orientações. Já deixo esse lembrete importante para quem está acompanhando a gente só a partir de agora, lembrar que todas as palestras anteriores, do primeiro ciclo em 2021, do segundo ciclo em 2022, e as palestras anteriores a essa, agora, do terceiro ciclo de 2023, estão todas, tem playlist aqui no YouTube da TV Câmara Caxias, tem também nas minhas redes sociais, para que a gente possa acompanhar, falar mais, entender um pouco mais sobre esse tema tão importante, altas habilidades e superdotação. E hoje, não quero enrolar muito, porque a gente tem alguém que está todo mundo esperando aí para ouvir, que é uma especialista nesse assunto, já vai estar conosco aqui, alguém que deixa eu ver se eu consigo, psicóloga cognitiva, tem formação em direitos humanos, formação em identificação de pessoas com altas habilidades e superdotação. Ela é especialista em psicologia nas organizações e gestão por competências, especialista em neuroeducação, comportamento e cognição, especialista em atendimento psicológico de pessoas com altas habilidades. Tem muito mais, mas eu vou parar por aqui, né? Porque senão a gente não vai ter palestra hoje, a gente quer ouvir. Roberta vem para a sala aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho. A Roberta que está falando com a gente vai falar conosco lá de Santa Maria, e é alguém que é super recomendada, porque inclusive atende algumas pessoas aqui na Serra Gaúcha. Então, Roberta, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. A Roberta que também faz parte da GASD, né, a nossa Associação Gaúcha, representante lá, vice-presidente da região de Santa Maria. Roberta, seja muito bem-vinda, boa noite para ti. Muito grata, Marisol, é uma honra e uma alegria estar aqui, porque eu compartilho do mesmo sentimento de que nós precisamos falar a respeito das altas habilidades para que as pessoas conheçam mais sobre o assunto e sintam a importância desse trabalho que nós fazemos. Pessoas que são acolhidas todos os dias, que são vistas, que são reconhecidas e que são atendidas da forma correta. Então, esse é o grande objetivo. Muito, muito, muito legal. Gente, eu vou contar para vocês, então, que o nosso tema de hoje, acho que nem falei dele antes, é justamente a importância da identificação de adultos. E aí, Roberto, eu já vou te dizer que a gente tem tratado muito desse tema nesse terceiro ciclo, porque o nosso foco geralmente são as crianças, são os adolescentes, é o que a gente tem visto, a gente tem incentivado esse trabalho nas escolas, mas também nós percebemos, e aí depois tu vai nos contar se tem justificativa isso, mas nós percebemos que muitas vezes as famílias não percebem de uma maneira tão clara, porque não veem muitas diferenças entre o comportamento dos filhos e os seus, porque provavelmente são pais com altas habilidades e que aí acham que não tem nada de atípico nisso, né? Mas sabem o sofrimento que já passaram. Então a gente vai falar muito sobre isso, eu tenho certeza, e eu vou deixar a palavra com a Roberta, mas antes eu só queria dar um abraço rapidíssimo aqui, ó, porque algumas pessoas já se manifestaram, de Niterói, no Rio de Janeiro, Bioenergia em Movimento, o doutor Tiago, Salvador, Bahia, a Aline está conosco, a Aline Lenze, dizendo que é um prazer estar aqui numa noite especial. Deixa eu ver quem mais já falou aqui, ó. Eliane Lorenzi, Eliane que é aqui da nossa SMED, né, nossa Secretaria Municipal de Educação, também já dando boa noite. A Cristiane de Goiânia, olha, do Goiás falando conosco. A Milena que nos acompanha aqui, faz parte da nossa assessoria, quem tem organizado toda essa sequência de palestras. Milena, obrigada já de antemão. A Daiane também da nossa Secretaria Municipal de Educação. A Júlia,
Júlia, é essencial. Roberta, sabe que a gente tem um curso agora, uma parceria do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul com a nossa frente parlamentar, o Campus L de Bento. A Júlia, que é uma pessoa com altas habilidades, organizou um curso sensacional EAD, que já tem muitos inscritos. Me arrepiei só falando sobre isso, porque a gente acredita, né, no que nós falamos há pouco, na informação para todo mundo. Samuel está conosco, sempre envolvido aqui, a Querubina também. Então, gente, beijo, mas agora é contigo, Roberta, fica à vontade. Estamos loucos para aprender um pouco mais contigo. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, trazendo então esse assunto tão importante, a identificação de altas habilidades de superdotação na fase adulta. Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, mas particularmente tenho um carinho por trabalhar com mulheres. Porque nós trazemos uma carga também social da sociedade em que vivemos, né? Então, eu vou falar um pouco a respeito da fase adulta, mas vou dar um enfoque também a esse lugar da mulher, porque as mulheres, muitas vezes, elas crescem, bom, é esperado que seja inteligente, que tire boas notas, mas não se olha para as capacidades. Os adultos sofrem muito. Pessoas superdotadas adultas chegam no consultório, muitas vezes, entristecidos, invalidados por outros profissionais, e aí eu sempre puxo a orelha dos psicólogos e psicólogas, né? São pessoas que deveriam acolher e validar e muitas vezes negam esse lugar da pessoa superdotada de se reconhecer. Vou falar um pouquinho de mim, a vereadora Marisol já falou um pouquinho do meu currículo, então eu vou passar meio batida assim por ele. Agora, a parte mais importante, eu como uma adulta superdotada, cheguei a esse entendimento da superdotação, a minha identificação por causa da minha filha, né? Quem me acompanha já sabe que a Ana Laila é uma menina superdotada, ela tem 8 anos, foi identificada aos 4 anos, e após a identificação dela, nós precisamos nos envolver. Eu sei que aí em Caxias tem as mães que lutam, né? E essa é uma identidade de toda mãe AHSD. Nós somos mães que lutamos diariamente pelos direitos dos nossos filhos. Então, hoje eu sou quem eu sou, a profissional que eu sou, a pessoa que eu sou, porque eu tenho uma filha superdotada que me fez olhar para ela de uma maneira diferenciada e para mim mesma de uma maneira diferenciada. E o César, meu marido, né, pai da Ana Laila, também um adulto superdotado, na verdade, com dupla condição, ele também tem TDAH, identificado aos 51 anos e eu identificada aos 43. Então, também nos identificamos mais tarde, né? Eu vou começar com uma reflexão importante. Eu sou a pessoa que traz menos teoria e traz mais a prática e os sentimentos. Eu geralmente trabalho dessa forma nas minhas lives, então esse poema, o poeta, ele veio para mim através de uma mulher incrível que eu tive a honra e a alegria de identificar como uma mulher superdotada, e ela disse que é o tema da vida dela. E eu entendi que também é o tema de muitos e muitos adultos que ainda não foram identificados, né? Sou um estrangeiro nesse mundo, sou um estrangeiro, e há na vida do estrangeiro uma solidão pesada e um isolamento doloroso. Sou assim levado a pensar sempre numa pátria encantada que não conheço e a sonhar com os sortilégios de uma terra longínqua que nunca visitei. Ora, a solidão da pessoa adulta superdotada, que se sente um ET muitas vezes, né? A gente escuta muito isso. Eu me sinto um ET, eu sou uma pessoa diferente, eu não tenho com quem conversar. Eu não me entendo, aí vem a outra parte. Sou um estrangeiro para minha alma. Quando minha língua fala, meu ouvido estranha-lhe a voz. Quando meu eu interior ri ou chora, ou se entusiasma ou treme,
nem o meu outro eu estranha o que ouve e vê, e minha alma interroga minha alma. Mas permaneço desconhecido e oculto, velado pelo nevoeiro, envolto no silêncio. A pessoa superdotada que olha para si mesma e muitas vezes não se compreende, porque pensa diferente do esperado, porque sente diferente do esperado. A gente fala aqui da intensidade, né, que lindamente a nossa querida Patrícia Nilman, que eu sempre trago como uma pessoa de muita referência para mim. A Patrícia trouxe mais profundamente esse conhecimento das sobrecitabilidades, da intensidade. Então, tudo isso que traz esse poema é justamente o que sente uma pessoa com altas habilidades ou superdotação. Quando a gente continua, sou um estrangeiro para o meu corpo. Todas as vezes que me olho no espelho, vejo no meu rosto algo que minha alma não sente e percebo nos meus olhos algo que minhas profundezas não reconhecem. Quando caminho nas ruas da cidade, os meninos me seguem gritando: Eis o cego, demos-lhe um cajado que o ajude. E assim segue, as pessoas criticando a forma de ser da pessoa superdotada, buscando colocá-la em uma caixa, que é justamente o que nós buscamos trabalhar e mostrar que nós não somos pessoas que cabem em caixas. Nós somos pessoas diferentes umas das outras, cada um com as suas inteligências, cada uma com as suas habilidades, com as suas intensidades, e através do processo de identificação nós precisamos ser reconhecidos e respeitados. Mas o respeito começa de nós para nós mesmos. Sou um estrangeiro nesse mundo, sou um estrangeiro e já percorri o mundo do Oriente ao Ocidente sem encontrar minha terra natal, nem quem me conheça ou se lembre de mim. Acordo pela manhã e acho-me prisioneiro num antro escuro, frequentado por cobras e insetos. Se sair a luz, a sombra do meu corpo me segue, e as sombras da minha alma me precedem, levando-me onde não sei, oferecendo-me coisas de que não preciso, procurando algo que não entendo. E quando chega a noite, volto para casa e deito-me numa cama feita de plumas de avestruz e de espinhos dos campos. Lembram dos pensamentos? Muitos relatam a dificuldade de dormir à noite, porque tem muitos pensamentos que invadem, o pensamento acelerado, como alguns profissionais falam. Então, o remoer, aquele ficar refletindo. E aí a gente busca dentro das inteligências as respostas para tudo isso, dentro das sobreestabilidades, as respostas para tudo isso. E assim nós vamos construindo o ser superdotado na vida adulta. Ideias estranhas atormentam minha mente, inclinações diversas, perturbadoras, alegres, dolorosas, agradáveis. Olha sobre a estabilidade emocional aí falando. À meia-noite, assaltam-me fantasmas de tempos idos, e almas de nações esquecidas me fitam. Interrogo-as, recebendo por toda resposta um sorriso. Quando procuro segurá-las, fogem de mim e desvanecem-se como fumaça. Sou um estrangeiro nesse mundo, sou um estrangeiro, e não há no mundo quem conheça uma única palavra do idioma da minha alma. Quando as pessoas não se sentem acolhidas e reconhecidas. A solidão, de novo, né? Eu não tenho com quem conversar, as pessoas não me entendem. Isso é uma coisa que nós escutamos muito de pessoas superdotadas, de adultos superdotados. As pessoas não me entendem. Eu não consigo conversar. Não faz sentido. As pessoas, as interações sociais não fazem sentido. Caminho na selva inabitada e vejo os rios correrem e subirem do fundo dos vales ao cume das montanhas, e vejo as árvores desnudas se cobrirem de folhas num só minuto. E assim continua. Agora, a parte que eu quero destacar, além das outras, né? Sou um poeta que põe em prosa o que a vida põe em versos, e em versos o que a vida põe em prosa.
por isso permanecerei um estrangeiro até que a morte me rapte e me leve para minha pátria. Entendo eu que se nós formos colocar em um processo de identificação de altas habilidades na fase adulta, aqui nós temos a identificação. A minha pátria, quando eu me encontro, quando eu sei quem eu sou, onde estou, por que estou. É o encontro de mim comigo mesmo. Então, essa é a pátria da pessoa com altas habilidades ou superdotação, quando ela se reconhece. Compreende suas capacidades, compreende suas inteligências, suas sobreestabilidades, sabe onde buscar esse autocuidado, o porto seguro, porque tem finalmente as respostas a todas as perguntas que tiraram o sono das noites. Quando a gente vai falar de legislação, e nós utilizamos muito para falar do reconhecimento de crianças e adolescentes dentro das escolas, mas ela abrange nós adultos também. A legislação brasileira define pessoas com altas habilidades de superdotação como aquelas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, artes, psicomotricidade, entre outras. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, essas pessoas também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem para a realização de tarefas em áreas de seu interesse. Aqui nós buscamos esse conhecimento através dos 3 anéis de Renzulli. Eu não vou trazer esses conceitos, porque outros profissionais já vieram antes e já trouxeram toda essa parte conceitual. E também existe material acadêmico trazendo esses conceitos mais aprofundados. Então, por isso que eu não estou trazendo especificamente. Mas é importante nós buscarmos alguns conceitos justamente para conseguirmos entrar no mundo dos adultos. Quando nós falamos de identificação, eu gosto muito desse material da Maria Lúcia do Prado Sabatella, que é a base, né, vamos dizer assim, que nos encaminha para conhecimentos mais aprofundados. Então, ela traz que inúmeras características nos levam à identificação dos superdotados. Mas olhem só, mas para que isso se efetive é necessário que queiramos encontrá-los, saibamos quais qualidades buscar e que nos dispamos dos preconceitos e mitos que existem pela falta de informação a respeito. Isso não acontece só dentro das escolas, acontece dentro das universidades, onde nós temos adultos superdotados, e acontece dentro dos ambientes de trabalho, dentro dos consultórios de psicologia, como eu já falei anteriormente, onde deveriam existir estes conhecimentos, nós deveríamos recebê-los já na faculdade, todas as áreas da saúde, todas as áreas da educação, e nós não recebemos. Eu nunca ouvi falar de altas habilidades. A minha primeira identificação, teoricamente, foi aos 19 anos, quando na aula de testes psicológicos a professora fez a avaliação aplicou o teste de QI de forma coletiva e eu perguntei para ela, professora, ela escreveu alguns resultados e depois eu entendi que foi o resultado esperado para a média. E eu disse para ela, professora, o meu resultado não aparece aí. E ela disse assim, como assim? E ela pegou meu teste, corrigiu, viu. Como é que tu chegou nesse resultado? Como é que deu isso? Eu fiz assim, dando, não sei. E ela disse assim, olha, eu nunca tinha visto um resultado tão elevado. E ficou por isso. Eu não fui informada aos 19 anos que eu sou uma pessoa superdotada. E eu passei por muitas intensidades, muitas dificuldades emocionais, muitos sofrimentos, até conseguir compreender quem eu sou de fato, como uma mulher adulta superdotada. Então não é porque eu sou psicóloga que comigo foi diferente. As consequências da falta de identificação. O alto nível de inteligência não é dirigido apenas a atitudes construtivas e socialmente corretas,
Quando há frustração e insatisfação pelo fato das necessidades emocionais e educacionais não serem supridas, indivíduos muito inteligentes podem também transformar-se em elementos nefastos à sociedade. Quantos e quantos casos nós vemos de crimes que nós pensamos, uau, como assim? A elaboração de tudo isso. Certamente são pessoas superdotadas, altíssima inteligência, estratégias, liderança. De novo, essa parte vem do conhecimento trazido pela Maria Lúcia. E quando nós olhamos para o livro A Coragem de Ser Superdotado, da Erika Landau, ela traz, em síntese, se o talento não for incentivado, a superdotação não se manifesta e a genialidade não se realiza. Isso é aplicável à inteligência em geral, mas o indivíduo com alto nível de inteligência não justifica uma descrição de superdotado. Ele possui uma característica que deve primeiro passar por um processo para depois chegar à superdotação. Não é que ela não nos traz que a pessoa não é superdotada, não nasce superdotada, não é isso que quer dizer. O que quer dizer é, se nós não trabalharmos, se nós não qualificarmos, se nós não incentivarmos, essa pessoa possivelmente não desenvolverá o seu potencial da forma que ela consegue desenvolver. Por quê? Porque o sofrimento faz com que as crenças limitantes se apresentem e a pessoa não consiga se desenvolver da forma apropriada. Então, nós vemos muitas pessoas que se invalidam, que se auto-sabotam, que não acreditam e não reconhecem o seu próprio potencial e não desenvolvem da forma plena o que poderiam desenvolver dentro das suas capacidades intelectuais, emocionais, enfim, todas as suas capacidades. Aí nós temos aqui, isso aqui é só de Santa Maria, gente. Olha aqui. Cardápio de drogas e teleentrega. Como funcionava a organização comandada por jovem de 24 anos de Santa Maria. Esse potencial todo com teleentrega de droga. Casal que movimentou mais de 3 milhões com tráfico de drogas é preso pela Polícia Federal. Quadrilheiro preso se preparava para explodir a agência bancária. Polícia Federal prende em São Paulo assaltante de bancos procurado por furtar mais de 500 mil de agência no RS. Gente, isso é exemplo clássico de pessoas que não foram vistas, que não foram identificadas, que não foram trabalhadas e o seu potencial foi usado na criminalidade, que é o que a Sabatella traz para a gente como comportamentos nefastos. Nós precisamos refletir. Estou falando aqui de adultos hoje, mas essa mexida é para as escolas também. Porque se houvesse, na época, professores, pessoas ligadas à educação que tivessem visto essas pessoas identificado, talvez nós veríamos outro tipo de notícia falando dessas pessoas. Talvez nós víssemos o que a gente vai ver mais adiante, porque eu também trouxe coisa boa. Muito além do QI, então a gente fala de inteligência emocional. E aqui a gente traz a Patrícia. Um importante dado que aí eu coloquei entre parênteses Renzulli, porque eu fiz um recorte do último artigo dela, ela me enviou essa semana e ela me disse assim, eu acredito que tu vai gostar. E realmente, já trouxe para a live. Tem apresentado através de diversos estudos é que há baixa correlação entre realização na vida adulta, talento acadêmico e pontuação em testes de inteligência intelectual. Isso significa que diversas são as áreas de interesse que podem levar ao desempenho de excelência para além da área acadêmica, de um quociente intelectual muito superior e que um quociente intelectual muito superior não dá certeza de alto desempenho na vida, dada a imensa quantidade de outros fatores envolvidos na transformação do potencial em talento, que reitera o que eu já vinha falando anteriormente.
Muitas vezes nós vemos as pessoas questionando, você é superdotado, qual é o teu QI? Mas nós sabemos que a avaliação de QI, ela nos dá o resultado de apenas 3 inteligências, que são as inteligências acadêmicas. Nós avaliamos a inteligência linguística, lógico-matemática e a inteligência visoespacial. Quando nós fazemos a aplicação de um teste de QI, nós precisamos observar o emocional daquela pessoa. Como ela está naquele momento, como ela vem de uma história. Eu jamais faço uma avaliação de altas habilidades colocando um teste de QI como um critério avaliativo. Eu avalio se a pessoa quer, eu sempre questiono, quer fazer a avaliação de QI? Ok, vamos fazer. Quando a pessoa chega, ela precisa estar se sentindo bem. Ela precisa já ter uma vinculação. Então, o teste de QI é só mais adiante no processo de avaliação. Porque ele não determina o potencial intelectual da pessoa. São outras coisas, outras características que nós observamos, que podem nos trazer muito mais do que um QI. Então, é importante nós sempre divulgarmos essa informação, para que as pessoas parem de solicitar, principalmente nas escolas, qual é o QI? Eu quero o QI. Tem que fazer avaliação de QI para saber se é superdotado. E, às vezes, é superdotado em outras áreas e não na acadêmica, o QI está dentro da média, né? Então, tem muitas coisas para serem observadas. Evidentemente, os superdotados diferenciam-se dos demais da mesma forma que qualquer indivíduo se diferencia do seu semelhante, por sua personalidade, seu estilo pessoal adaptativo, seu modo diferente de pensar, perceber e agir, contudo, tratando-se de um grupo minoritário, com características próprias, podem ser detectados traços comuns e modalidades adaptativas peculiares e diferenciadas que irão, naturalmente, depender dos tipos de superdotação e dos condicionamentos socioculturais. Então, mais uma vez aqui, né, em desenvolvimento psicológico de superdotados, nós podemos observar esse reforço das diferenças das pessoas com altas habilidades ou superdotação. Diferenças emocionais, diferenças de perfis, diferenças de inteligências. Sabemos que a personalidade, ela se mostra conforme as inteligências mais altas, né? Então, quando nós avaliamos, por exemplo, pessoas que têm alta inteligência lógico-matemática, mas a inteligência interpessoal não é tão elevada, geralmente são pessoas que falam o que pensam, doa que doer. Então, e aí nós temos uma pessoa mais interpessoal que é mais empática, que se coloca no lugar da outra pessoa, que já encontra um jeitinho mais amoroso de falar. Por isso que é tão importante nós sabermos quais são as nossas áreas. Não adianta eu dizer para um lógico matemático, você é uma pessoa muito grosseira, se a pessoa não entende o que é ser grosseira, por que é que ela é tão direta na forma de falar, porque é pensamento lógico. Aí, esses dias eu estava conversando com um paciente, eu disse para ele, olha, ele é justamente bastante lógico matemático e estamos trabalhando a inteligência interpessoal. Aí eu falei para ele assim, vamos observar o Spock. O Spock, um vulcano, que na verdade tem uma mãe terráquea e um pai vulcano. E ele fica constantemente entre a lógica e a emoção. Eu trago muito essas personagens, as histórias, porque as pessoas se sentem mais acolhidas quando a gente traz suas personagens preferidas, né? E foi dessa forma que eu comecei a trabalhar essa parte dele compreender o que é que ele vem passando, né? Dentro do consultório, dentro desse processo de compreender-se como um homem superdotado. A identificação de adultos. Então, trazendo a Denise Brero, uma característica dessa população é a assincronia. A assincronia ela ocorre nos adultos também. Não é uma característica só de crianças e de adolescentes.
que pode ser descrita como um desenvolvimento psicomotor, intelectual, afetivo e cronológico não linear, trazendo ao indivíduo uma intensa sensação de descompasso na sua relação com o mundo. E aí nós voltamos para o poema inicial, sou um estrangeiro nesse mundo. Pelo desenvolvimento intelectual ser bastante avançado, enquanto que o emocional pode variar conforme a intensidade ligada sobre a estabilidade emocional, ocasionando em uma disparidade entre o seu desenvolvimento cognitivo e maturidade física ou emocional. Nós percebemos isso também nos adultos, porque existe esse descompasso. Por vezes nós conseguimos nos organizar de uma maneira muito, muito tranquila, muito madura, né? Mas até os mais coroas como eu, às vezes, a intensidade pega e a gente sofre um pouquinho aí. Nós precisamos nos conhecer. Essa é a grande chave, a chave da inteligência emocional. Ativarmos a nossa inteligência intrapessoal, olharmos para dentro de nós mesmos, reconhecermos nossas emoções, sabermos dar nomes e assim sabermos o que fazer com essas emoções. As pessoas pensam que inteligência emocional é não sentir raiva, por exemplo, né? Pois eu vou dizer para vocês, eu só estou aqui hoje fazendo essa live porque um dia eu senti muita raiva. Só que o que eu fiz com essa raiva? A minha filha, aos 6 anos, me disse assim, mamãe, eu prefiro me matar do que ir para a escola. Uma criança de 6 anos, conceito de suicídio. Eu senti muita raiva. A vontade que eu tinha dentro da minha cabeça e dentro do meu coração era de explodir a escola que ela estava na época. Com todos os professores e pessoas da área pedagógica, claro, sem as crianças, né, gente? Mas, assim, a vontade que eu tinha era de acabar com toda aquela gente que estava fazendo a minha filha sofrer. E eu senti tanta raiva que eu fui atrás de informação. Eu me apropriei do conhecimento. Eu me tornei a pessoa que eu sou por causa da raiva. Isso é uma forma de demonstrar inteligência emocional. Porque eu fiquei com raiva e eu poderia ter explodido a mim mesma e a toda aquela gente. Mas eu estudei, eu me tornei especialista, eu fui atrás de especializações, eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de fazer as coisas acontecerem. Eu conheci pessoas que me acolheram na época e hoje eu sou a pessoa que acolhe. E isso me dá uma grande felicidade, porque se eu tivesse escolhido o plano B, eu estaria presa provavelmente. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos. Isso é importante. Aqui, olhem a importância da identificação, a importância da condução correta das altas habilidades. Início das cirurgias robóticas marca 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria. Como irão funcionar as inéditas cirurgias robóticas em Santa Maria? Aí tem outro aqui. Teresa Rex. Pai e filha transformam a brincadeira em família em HQ premiada. Organização, associados e esportes. Saiba o que é e como funcionam as atléticas universitárias de Santa Maria. Olha que coisa linda isso. Adultos fazendo acontecer. Ciência, educação, esporte, tudo isso porque um dia essas pessoas foram vistas, não sei se são identificadas com altas habilidades ou superdotação, mas um dia elas foram vistas e alguém acreditou no seu potencial. Essa é a notícia que nós queremos ver. A notícia que nos impulsiona uma esperança de um mundo melhor, de uma saúde melhor, de uma educação melhor, de uma vida de qualidade melhor para as pessoas. Porque nós somos pessoas que temos esse potencial de mudar o mundo. Eu acredito de verdade nisso. Pessoas que se engajam nessa luta, que buscam para si
que fazem as coisas acontecer. Nós somos pessoas que têm essa possibilidade, unidos. Uma vez eu escutei que o trabalho de conscientização da superdotação, a respeito da superdotação, é um trabalho de formiguinhas, né? Então, por isso que é um trabalho lento. Mas, gente, eu já falei isso em outros momentos, inclusive com o Chico, que fez uma das lives anteriormente, né? Uma live que eu fiz com ele. O que fazem formigas unidas? Olhem o complexo que é um formigueiro. A complexidade, a beleza que é um formigueiro cheio de câmaras, tudo organizadinho, tudo sendo feito, um trabalho organizado. Se nós, formiguinhas, nos unimos, o que nós conseguimos? Aqui estou eu fazendo uma live para Caxias do Sul, porque mães se uniram, uma pessoa de relevância política no município abraçou a causa e disse: vamos fazer acontecer. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante. São formigas se unindo para fazer o melhor. Vou parar um pouco, porque daqui a pouco eu vou chorar. Deixa eu tocar aqui. Eu sou muito emotiva, tenho sobreestabilidade de lágrimas, tá, gente? Agora, eu quero trazer alguns depoimentos de pessoas que eu identifiquei, de pessoas que eu atendo, e que são pessoas muito, muito especiais. Todos os meus pacientes, eu tenho um amor muito especial por cada um deles. O meu processo de identificação de altas habilidades de superdotação na fase adulta foi transformador. A jornada de autoconhecimento que me levou à identificação iniciou com o diagnóstico de transtorno de ansiedade, que me levou a buscar as razões para tal condição através de psicoterapia, e isso fez com que eu passasse a estudar e analisar com o objetivo de conhecer melhor a mim mesmo. Descobri o tema altas habilidades de superdotação pesquisando sobre as consequências físicas e emocionais da não identificação nas fases iniciais da vida, e percebi que a ansiedade e a sensação de não aproveitar todo o meu potencial poderiam fazer parte dessas consequências. Com isso, procurei especialistas que pudessem me orientar sobre o assunto e então fui identificado com as características de superdotação, impactando profundamente o modo como me enxergava e percebendo que fazia sentido o sentimento de ser diferente que sempre tive na minha caminhada. Todas essas descobertas iniciaram um novo ciclo no qual me sinto muito mais preparado para os desafios que me propus, sabendo que possuo ainda uma longa trajetória em busca do autoconhecimento. Um homem de 30 anos. Homens olhando para si mesmos, identificando-se com as altas habilidades, reconhecendo-se. Que coisa importante isso, porque ele veio com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Muitas pessoas chegam ao consultório com diagnósticos: transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, muitas vezes diagnósticos equivocados de transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o tempo todo, nós trabalhamos com diagnósticos, com CIDs, vendo tudo isso acontecer. E esse despertar, eu sempre trago a metáfora para os meus pacientes de que o processo de avaliação de altas habilidades na fase adulta é como uma metamorfose, porque eles chegam lagartinhas. Eles chegam aquelas lagartinhas verdinhas. Inclusive, eu falo que por vezes é mais fácil ser uma lagartinha porque você não é tão visto, né? A lagartinha verdinha se esconde debaixo da folha, é pequenininha, e lá fica ela. Entra para o casulo. Processo de identificação, processo terapêutico. Dentro do casulo, muitas coisas acontecem. Por vezes, uma dor absurda,
porque a pessoa se depara com crenças que doem profundamente no coração. A pessoa traz os seus sofrimentos. Para vocês terem uma ideia, eu já ouvi alguns absurdos vindos de outros profissionais. Mas teve uma pessoa em especial que eu sempre marco uma entrevista inicial para conhecer a pessoa, para ver, já observar se tem indicadores e para poder falar do meu trabalho, poder falar de valores, enfim, né? Um trabalho inicial assim de acolhimento das pessoas. E ela me disse assim: Roberta, a minha psicóloga anterior me disse que eu estava inventando superdotação para justificar o meu mau comportamento. Uma adulta. Para justificar o meu mau comportamento. Eu já imaginei que a psicóloga devia botar ela sentada num cantinho para ela pensar, né? Mau comportamento, vai para o cantinho pensar. Isso acontece de alguém que se diz profissional, psicóloga. Muitas coisas eu já escutei. Muitas coisas. Nós precisamos acolher essas pessoas, é nossa função enquanto psicólogos. Nós não estamos somente no mês da superdotação. No dia 27 de agosto se comemora o dia do psicólogo e da psicóloga. Então, vejam bem, mesmo mês, vamos dar uma chacoalhada nos colegas, psicólogos e psicólogas que estão assistindo essa live, vamos chacoalhar os nossos colegas. Precisamos parar de invalidar as pessoas, precisamos acolher, fazer o nosso trabalho com mais amor. Porque, se não for dessa forma, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando nós falamos algo para um paciente, nós temos o poder, e isso é um poder de fato, de conduzirmos essa pessoa para mais sofrimento ainda. E eu já ouvi também de colegas falando: estive com vários pacientes com pensamentos suicidas. Nossa, isso não é uma coisa de se comemorar. Isso é uma coisa que dói. Se você tem uma pessoa que está sofrendo, você precisa cuidar dessa pessoa. E com o que nós falamos, nós também fazemos essas pessoas terem asas e voarem muito alto. Procurei fazer a minha identificação na vida adulta por querer saber mais das minhas características como altas habilidades de superdotação. Eu já tinha identificação dos meus filhos, que eu falei. Vem pelos filhos. Já estudava sobre o assunto. O processo de identificação me levou ao resgate de situações vividas na minha infância e na minha adolescência que fugiram do meu entendimento. Conhecer as minhas habilidades foi algo maravilhoso. O autoconhecimento é essencial para sabermos lidar com as nossas intensidades e podermos ajudar nossos filhos e todos ao nosso redor. Uma mulher de 46 anos. Veio através dos filhos. Lembram quando nós falamos que altas habilidades é uma condição genética? Nós olhamos para a família inteira quando fazemos a avaliação de uma criança. E aí começamos a desacomodar as pessoas, a colocar a pulguinha atrás da orelha, perguntando: e aí, como é que é? Vamos fazer a sua identificação? E assim as coisas vão acontecendo, a gente vai desacomodando as pessoas, porque é lindo, lindo ver o que acontece com as pessoas quando elas se entendem como pessoas superdotadas. Todas as respostas lá da infância, da adolescência, de coisas que não eram compreendidas e que finalmente dão um quentinho no coração, como eu digo. Agora eu toquei aqui no meu pescoço e me lembrei que esse colar aqui eu ganhei de uma pessoa muito importante para mim, uma paciente, quando eu estive aí em Caxias. E é uma asa de anjo, e ela me disse que representa o que eu sou na vida dela, e isso foi tão lindo. Claro que eu chorei, né? Porque é muito importante o trabalho que nós fazemos com as pessoas superdotadas, esse acolhimento. Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Meu processo de identificação aconteceu em um momento de crise intensa. Após muitos anos de crises frequentes, me sentindo estranha, depressiva, sem propósito,
Testei muitas terapias, convencionais e não convencionais. A identificação me trouxe explicações para muitas coisas que eu sentia e não entendia. Me trouxe clareza sobre a minha essência e me possibilitou me enxergar com mais respeito e compreensão. Uma mulher de 38 anos. Esse processo, em especial, foi um processo assim que, nossa, uma pessoa cheia de sofrimentos. E principalmente, sabem, aquele estigma que muitos psicólogos colocam: você tem que socializar, você tem que sair, você tem que fazer amigos, você tem que ser diferente. Uma pessoa super intrapessoal, que precisava se conhecer. Ela gosta de meio do mato, ela gosta de ficar com as plantinhas dela, com os bichinhos dela. Uma pessoa super naturalista. E ela estava sendo obrigada, por uma terapeuta anterior, a socializar. E isso, muitas vezes, para as pessoas superdotadas, é uma violência, é uma forma de violência. Porque nós não conseguimos socializar por socializar. Nós precisamos socializar com pessoas que nós consigamos conversar, que vão nos entender. Porque daí, voltando ao poema, nós não nos sentimos estranhos e nós encontramos a nossa pátria. Nós somos reconhecidos, nós conseguimos passar horas conversando com uma pessoa sobre a criação do universo, por exemplo, e a pessoa não vai dizer que nós somos doidos ou pessoas chatas ou nerds ou qualquer rótulo, né? A coisa flui. Então, mais vale uma pessoa que me compreenda, que eu possa chamar de meu amigo ou minha amiga, do que ter 1000 amigos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, não. Eu quero ter amigos que realmente façam sentido para mim, porque eu vou fazer sentido para essas pessoas também. É assim, a gente precisa aprender essas coisas para conseguir se respeitar. E agora ela tá lá na casinha dela, com os bichinhos dela, com as plantinhas dela, e feliz, gente, feliz, é outra pessoa. É uma pessoa livre. Fui identificado com superdotação aos 39 anos, no final de 2022. Até essa data, eu não fazia acompanhamento psicológico por achar que não precisava, e por achar que a minha vontade de acumular todo o conhecimento que conseguisse sobre os assuntos mais diversos não era mais que mera curiosidade. Com o acompanhamento adequado, foi possível ter certeza dessa condição e poder buscar enquadrar quais características da superdotação fazem parte da minha essência, para que eu possa entender de onde vem a minha forma de pensar e de agir, e assim tomar as rédeas de um cérebro que é diferente do padrão, e por isso requer essa consciência para ser bem aproveitado. Esse paciente de 39 anos, ele já veio identificado, mas com apenas com a identificação. E aí ele buscou o meu trabalho terapêutico e está sendo um processo incrível, incrível mesmo. Porque, vejam, ele é um lógico matemático. E ele traz aqui na fala a essência, o encontrar a essência. Olha que coisa importante, porque várias pessoas, nos seus depoimentos, trazem justamente isso. Eu encontrei a minha essência, eu respeito a minha essência. Essa pessoa sou eu de verdade. Eu não sou mais obrigada a fazer coisas que eu não sinto vontade ou que eu não sinto conforto. Autorrespeito. Isso é muito importante. Com 3 meses e meio de terapia, sinto o meu caminho se abrindo, como se um clique fosse iluminando o olhar para conseguir enxergar as coisas que estavam adormecidas e até esquecidas. Daí eu vou lembrando e penso: nossa, eu fazia tudo isso. Vou me redescobrindo no meu tempo. Uma mulher de 65 anos, olha que coisa linda. 65 anos fazendo sua identificação e se redescobrindo. Uma pessoa que foi apagada uma vida inteira e que agora está se redescobrindo e brilhando. Meu processo de identificação foi um processo de redescoberta de mim mesma. Através dele, pude me conhecer e reconhecer o potencial
que sempre esteve dentro de mim e que eu não conseguia perceber. Hoje sou uma mulher muito mais forte e empoderada. Uma mulher de 40 anos. Uma mulher negra. Incrível, maravilhosa. Maravilhosa. E em outros relatos, ela também trouxe que essa descoberta dela, enquanto mulher superdotada, também trouxe um conforto com o lugar dela de mulher negra superdotada. Porque para ela conseguir observar nela mesma este lugar de fala, hoje ela faz um trabalho incrível, identificando crianças, adolescentes e adultos e buscando esse trabalho de identificação em pessoas negras. É lindo, lindo, lindo o trabalho dela. É uma mulher brilhante também. A identificação das altas habilidades me mostrou uma parte de mim que eu não sabia da existência, mas sempre esteve comigo. Aprendi a entender o meu corpo e sua sensibilidade aguçada com o mundo. Sobre estabilidade sensorial, sobre estabilidade emocional. O processo da identificação ajudou a perceber que minha forma de reagir aos estímulos internos ou externos pode ser mais intensa. Isso provocou a construção de uma relação mais saudável comigo mesma. Também minha mente, deveras flutuante, processa as informações de uma maneira singular. Deveras flutuante sobre a estabilidade imaginativa. É como eu digo, né? Para quem gosta de Avengers, tem o Tony Stark e ele abre aquela tela cheia de, né, de coisinhas assim na frente, várias imagens, e ele só vai fazendo assim. Essa é a cabeça de uma pessoa superdotada. A minha, pelo menos, é assim, e eu sei de um monte de gente que é também. Eu só vou fazendo assim, isso é agora, isso é depois, vem para cá, vai para lá, e assim eu vou lidando com a minha sobreestabilidade imaginativa, com a minha sobreestabilidade intelectual. Deveras flutuante, processa as informações de uma maneira singular. Essa compreensão me levou a desenvolver habilidades que eu acreditava não ter, já que agora sou mais consciente sobre as maneiras de estimular meu cérebro, explorando o seu potencial. Eu me encontrei e estou encontrando outras como eu. Uma mulher trans de 28 anos. Olha que coisa linda. Nós precisamos levar esse conhecimento para as pessoas, porque não são só mulheres ou só homens. Nós temos só mulheres ou só homens brancos e ricos, né? Porque se fala muito disso, da elitização das altas habilidades. Não. Nós temos pessoas de comunidades pobres, nós temos pessoas que são homossexuais, nós temos pessoas trans, nós temos todas as pessoas. São pessoas superdotadas que precisam ser identificadas, que precisam curar os seus corações, se perdoar. Uma coisa importante que eu sempre digo para as pessoas quando elas chegam no meu consultório: o processo de identificação nos proporciona nos perdoarmos por aquilo que os outros fizeram com que nós pensássemos que era culpa nossa. As outras pessoas nos dizem: você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa esquisita, você é uma pessoa que não fala coisas claras, você é isso, você é aquilo, você não pode ser assim. Eu já escutei que eu tinha que ser bonita e não podia ser inteligente, porque senão eu não ia casar. Eu já escutei que eu não poderia fazer natação porque eu ia ficar com peito de homem e menina com peito de homem não arranja namorado. Então, olhem só, nós nos culpávamos porque outras pessoas diziam que nós estávamos errados e nós acreditávamos. O processo de identificação traz essa liberdade, traz a nossa essência. Quando criança, tive a sorte de ter meus talentos reconhecidos e me foram oportunizadas muitas vivências. Fui uma criança feliz e amada. Na idade adulta, as obrigações surgiram em todos os âmbitos da vida e eu já não tinha tanto tempo para explorar tudo o que tinha vontade. Além da falta de tempo nos espaços em que eu estava, outras pessoas determinavam o que eu estava apta ou não a fazer. Olha o que eu acabei de falar. Outras pessoas dizendo o que eu posso ou não fazer. Aos poucos, isso foi
apagando o meu desejo e aquela energia que sempre foi tão intensa dentro de mim. Fui criando minhas crenças limitantes e outra série de paranoias sobre o meu potencial. Somente com a identificação da superdotação na fase adulta que pude perceber isso tudo e voltar a me reconhecer capaz e ainda entender algumas preferências e sentimentos. Uma mulher de 36 anos. E olhem só, quem começou, daqui a pouco tem o depoimento dele também, foi o marido dela. Ele que me procurou primeiro. E aí ele começou a cutucar a esposa e ela veio também para identificação. E tá aí, uma mulher identificada, muito, muito senhora de si. Esse é o marido. O processo na fase adulta foi muito lindo, um momento de reconhecer potencialidades e fragilidades não só em mim, mas naqueles que eu amo. Consegui enxergar a pessoa incrível que meu avô foi, consegui tirar alguns mitos nisso, pois entendi o pedreiro magnífico que ele era sem escolaridade. A descoberta associada à terapia permitiu enxergar as crenças limitantes que tenho e me motiva a cada dia ser a pessoa incrível que eu descobri que sou. Olha só, a pessoa incrível que eu descobri que sou. Homem, 37 anos. Alívio. É o que bem descreve a sensação que tive quando a chave do autoconhecimento virou e fui identificada como uma mulher adulta superdotada. Com isso, veio uma melhor aceitação do modo de funcionamento, percepção dos meus limites e potenciais e compreensão de um funcionamento que, ao invés de me punir, poderia ser usado ao meu favor. Ainda há um grande caminho pela frente, porque aos poucos vamos aprendendo a nos perdoar e lidar com a sensação de tempo perdido da vida, pelo não desenvolvimento dos nossos potenciais, por não acreditarmos em nós e por aceitarmos por anos ser aquilo que queríamos que fôssemos e não quem realmente se é, negando as inteligências e as habilidades de lidar com o mundo de forma sensível, preditiva, resolutiva e com empatia ao próximo. Particularmente para mim, pude compreender com mais clareza a interseccionalidade das operações de gênero, raça e classe, atuando de forma diferente diante de uma mulher negra superdotada do interior, que sem condições materiais e com pouco capital cultural, concluiu um doutorado em ciências e hoje é professora universitária de uma instituição pública, pesquisadora e extensionista e requerida por vezes para assumir cargos de gestão, os quais não mais recuso por me achar incapaz, mas aceito os desafios que vêm, porque hoje, identificada, me conheço e sei a hora de dizer sim, a hora exata de ir embora, sem culpa e com a sensação que saí melhor que entrei, porque pude aprender durante o percurso. Sou grata a Roberta por ter sido essencial nesse processo de autodescoberta e me ajudado a alçar voos mais altos. Uma mulher de 37 anos, uma mulher negra que também veio de uma situação assim de recursos financeiros mais escassos e hoje é pró-reitora de uma universidade federal, uma mulher impressionante, uma cientista maravilhosa. Também chegou cheia de dores e hoje voa bem alto. Para mim, me descobrir HSD na vida adulta foi complexo. Tentei profissionais psicólogos e psiquiatras a vida toda. O meu sentir era sempre errado, desproporcional e disfuncional. Precisava viver medicada para sempre. A avaliação trouxe muitas respostas sobre quem eu sou, mas também perguntas sobre situações que precisavam ser ressignificadas. Por isso é indispensável o acompanhamento para quem entende de altas habilidades, por quem entende de altas habilidades de superdotação, tanto em conhecimento técnico quanto em sentir na própria pele. Pude deixar pesos que carreguei de lado e estou finalmente encontrando o meu lugar no mundo. A estranheza que sempre me acompanhou não era a imaginação e tudo se encaixa. Agora abraço minhas diferenças e a minha intensidade. Uma mulher de 34 anos.
medicada, medicalização das pessoas superdotadas. Por quê? Por conta de diagnósticos equivocados, porque precisa-se de uma anestesia, né? A pessoa fica anestesiada, medicada, ela para de pensar, ela para de sentir, ela se torna um zumbi que apenas transita na própria vida, não vive a própria vida. Então, quando a pessoa se liberta de tudo isso, entende as suas intensidades, compreende como é que é o seu processo e se perdoa, ela também se livra da medicação, porque tem, a partir do autoconhecimento, uma vida emocional mais tranquila, mais saudável. Um raio atingiu uma árvore que incendiou. A chama que surgiu queimou um galho que se desprendeu da planta. A chama no referido galho se manteve viva. Tudo que ela tocava flamejava e se modificava. Era muito interessante. Ela era linda, potente, vigorosa, ainda que pequena. Veio chuva forte, tempestade de areia, faltou material para alimentar o seu fogo e a chama se reduziu a uma fagulha que estava quase desistindo de queimar. Foi então que ela foi soprada pelo vento, que lhe dava alguma sobrevida, em direção a uma grande fogueira. Temerosa com a imensidão de tons de laranja que avistava, a fagulha hesitou em juntar-se àquele fogo. Porém, o que ela tinha a perder estava quase apagada mesmo, e juntou-se à imensidão calorosa e revigorante, se curando, ganhando esperança, voltando a ser fogo vivo e forte. Hoje se expande e reluz a ponto de conseguir potencializar outras fagulhas com suas labaredas. Uau! É, uau! Ela me trouxe essa metáfora da vida, porque é o nascer dela, o crescer invalidada, invisibilizada, e ela é uma das pessoas que diz que eu sou uma força da natureza, que chega varrendo tudo, que chega queimando tudo e chega desmistificando tudo. É uma mulher realmente incrível. E quando nós fazemos um bom trabalho, um trabalho feito através do amor, nós realmente somos forças da natureza, somos furacões na vida dessas pessoas, porque nós queremos fazer a limpeza de tudo o que não é bom e a pessoa se reconhecer como uma pessoa incrível, como uma pessoa brilhante, como uma labareda de fato. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? É uma pergunta em escala onde só podemos responder as duas últimas partes depois de responder a primeira. Identificar quem eu sou explicou e ainda continua explicando a minha essência e me permitiu ver onde eu posso chegar. Foi um autoconhecimento que me libertou dos preconceitos e abriu minhas asas com força na direção do vento. Um homem de 53 anos. Agora, eu fiz meio a toque de caixa, assim, por conta do tempo, né? Ainda temos as perguntas, se houver. Eu quero falar um pouquinho de como eu faço o meu trabalho, porque foi a forma que eu encontrei de conseguir tocar mais pessoas. Então, na terceira quinta-feira de cada mês, a gente tem as lives do Café com Superdotação, onde eu convido pessoas incríveis de referência dentro das altas habilidades, e eles vêm sempre me perguntando: Roberta, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que estudar? E eu digo: traz o teu coração, porque aqui nós falamos de nós mesmos. O objetivo do Café com Superdotação é que as pessoas que estão nos assistindo não nos vejam apenas como especialistas, né? No topo, no pedestal, que nos vejam como seres humanos também, superdotados, pessoas que também tiveram uma história de, por vezes, muito sofrimento. E quem vem agora, na semana que vem, fazer a live do Café com Superdotação é o Dr. Tiago, que está assistindo aí, que a Marisol falou nele lá no início, né?
Então, ele é um psiquiatra que vem contar a história dele também, trazer a história dele muito legal, eu já conheço um pouquinho. Nós temos aqui em Santa Maria o CEDIM, Centro de Desenvolvimento das Inteligências, onde nós buscamos trabalhar todo esse potencial agora no dia 26. Vereadora Marisol, vem para Santa Maria no dia 26. A gente vai ter o primeiro sarau aqui no CEDIM. Ai, que É um lindo! momento, é um momento muito legal onde nós vamos reunir pessoas, nós vamos fazer mostra de artes, vai ter música, vai ter poesia, vai ter apresentação de trabalhos, de desenhos de adolescentes superdotados. Eu vou fazer uma palestra, vou falar um pouquinho a respeito do perfil socioemocional das crianças, adolescentes e adultos superdotados. Vai ser muito legal. É uma festa muito bonita, assim, que marca esse final do mês, né, das altas habilidades, aí o nosso agosto laranja, e traz um cantinho para as pessoas se sentirem em casa. É esse o nosso grande objetivo no CEDIM, desenvolver as inteligências e fazer com que as pessoas se sintam felizes. Também faço capacitações gratuitas nas escolas, e é muito importante porque essa é a forma que eu entendo de retribuir ao universo o que eu recebo todos os dias. Porque é claro que eu preciso cobrar pelo meu trabalho, mas eu também tenho essa possibilidade de responder às pessoas, de trazer mais informação, capacitando professores, porque é desde pequenininhos que nós precisamos identificar essas crianças, para que elas cheguem e nos tragam aquelas manchetes boas, né? De desenvolvimento, de ciência, de cultura, de esporte. Através da associação, então, eu faço os acolhimentos. A minha região é aqui, a Centro-Oeste, mas às vezes a gente acolhe pessoas de outras regiões também, acaba encaminhando. Sou atualmente a vice-presidente, né, dessa gestão. Nossa presidente Alexandra me fez esse convite, eu com muita honra assumi e espero fazer um bom trabalho. Também, de forma particular, a gente também tem trabalho com valores sociais, identificação e atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos. Aqui no CEDIM, eu tenho uma estagiária de psicologia que atualmente está se especializando em crianças e adolescentes. Eu vou ficar mais com o trabalho com adultos, mas sempre no acolhimento, né? O acolhimento, esse eu não deixo de fazer de jeito nenhum. Trabalho com mentorias também, essas mentorias educacionais, que eu atendo a família da criança superdotada, né? Então, a gente faz um trabalho com a escola, com os profissionais que atendem a criança, se tem uma pessoa, uma cuidadora, ou se tem avó que cuida. Então, é um trabalho para a família, para a escola, para que nós possamos orientar melhor a respeito do comportamento da pessoa superdotada. E o grupo Mulheres Incríveis, né, que é o meu denguinho, vamos dizer assim. É um grupo para mulheres. Atualmente, ele é um grupo direcionado só para mulheres que eu atendo, porque já é um grupo que tem uma maturidade, são pessoas que já vêm de um processo terapêutico, de um processo de identificação, e o grande objetivo do grupo é trabalhar a socialização, mulheres conhecendo outras mulheres incríveis. Então, quem faz os atendimentos comigo, depois é direcionado, ou até durante o processo de identificação, por vezes é direcionado para o grupo Mulheres Incríveis. São as formas que eu, enquanto profissional, encontrei de ter mais pessoas abrangidas, né, nesse trabalho que eu amo tanto. Aqui estão os meus contatos, tem o meu e-mail, tem o meu Insta, @psiroberta.vasconcelos, tem o meu WhatsApp, sou eu que respondo tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Às vezes as pessoas, gostaria de marcar uma hora com a psicóloga Roberta, mas sou eu mesma, gente. Eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto disso, muito, muito mesmo. Ufa! É isso, então.
Que lindo, que coisa boa te ouvir. Vocês viram ali o Instagram, né, gente? Então é @psiroberta.vasconcelos, Vasconcelos com dois L's. A gente acompanha e tem aprendido muito. Não só eu, como muita gente que está acompanhando aqui. Tem um montão de mensagens. O Bruno mandou mensagem, a Catiane. Deixa eu mandar um abraço para a Eliane, está com a gente. Eliane Moraes, Roberta. Ela falou conosco esses dias, aliás, no Dia Mundial da Superdotação, direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Eliane é coordenadora daquele centro que tem absolutamente o meu coração, que é um centro de atendimento multidisciplinar para pessoas com altas habilidades, que atende uma galera e que é incrível a forma, o sistema, né, do atendimento, um acompanhamento gratuito, uma série de oficinas. Então, Eliane, direto lá de Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul, obrigada por estar nos acompanhando e acompanhando também um pouquinho mais aqui do trabalho da Roberta e com essas orientações todas. A Daniele de Caxias também mandou mensagem, Heloísa, quem mais? A Marivane, querida, vamos lá, depois eu quero ler esse aqui. A Carmen Souza, que é terapeuta, também nos acompanha, ajuda bastante. A Vanessa, a Onira, a Cristiane, Patrícia Neumann, claro, está nos acompanhando, logicamente, estaria por aqui. A Cirlei, querido Dr. Tiago, de novo aqui mandando mensagem. Deixa eu ver. Onira, Prof. Lídia Raimundo, a dona Margarida, também conhecida como minha mãe, está sempre acompanhando. A Elisandra Bernardi, um abraço bem grande para o vereador Elisandro Fiuza, que faz parte da Frente Parlamentar. Sempre que pode, participa conosco também. A Débora, a Maria Goretti, Barazete, linda, beijo. A Patrícia, enfim. Tem uma turma aqui que está nos acompanhando. Tu trouxeste alguns relatos, e aí diz aqui, ó. Deixa eu só lembrar que Bioenergia em Movimento é de Niterói, no Rio de Janeiro. Identificação de altas habilidades com a Michele Cusson. Em seguida eu perguntei, e agora? Como vou tratar as feridas? Gratidão à doutora Roberta e à terapia cognitiva para uma mulher de 58 anos. Agora não sinto as dores que eu sentia. Conquistei um outro estágio de consciência do que fui, do que potencialmente deixei de ser e o que posso agora realizar. A dor se transformou em compaixão. Não sinto mais raiva, pena e culpa. Com certeza a terapia após a identificação de altas habilidades é fundamental. Que lindo, né? E o Bruno disse que te ama muito, tá aqui. O Bruno mandando Bruno. recado, todo mundo super elogiando quanta riqueza nas tuas falas. Tem uma questão quando tu falaste sobre a questão dos medicamentos, né? Então vem um recado aqui também que, em especial, a questão dos neurodivergentes é um tema bem crítico, que essa formação continuada dos médicos para o conhecimento sobre a neurodiversidade é muito importante. Tem recados assim que falam sobre essa questão. Eu queria voltar, tinha uns questionamentos um pouquinho antes, deixa eu localizar aqui. O Dr. Tiago tinha contado para nós aqui pelo chat que ele é médico psiquiatra e que ele também nunca tinha ouvido falar antes, né? E isso é algo que a gente fica assustado, mas por outro lado, toda vez que a gente fala do assunto e a gente sabe que é um pouquinho luz, né? Parece que ilumina, que seja uma lanterninha, não precisa nem ser algo demais assim, né? Mas pode ser uma fogueirinha, pode ser um fósforo, alguma coisa que a gente ilumina um pouquinho alguém por perto, é tão bom, tão positivo, né? Então, e ele conta isso justamente que transita muito por saúde e educação e que muitas pessoas a quem ele questiona também nunca tinham ouvido falar a respeito. Tinha uma pergunta, estou tentando localizar aqui, mas eu lembro que era uma relação aqui, ó, da Onira. Ela fala, e tu trouxe um pouquinho sobre isso, né? Ela questiona em relação à superdotação e TDAH, né? Nosso transtorno aí de déficit de atenção e hiperatividade. Tem relação? A Onira está perguntando. Olha só. Por vezes existe o diagnóstico equivocado, porque tem algumas características semelhantes, né? Então, por exemplo, lá na escola, a criança está acontecendo a aula, mas a aula está extremamente entediante. A criança está lá fazendo os desenhos dela, lendo, e aí não está prestando atenção em mim, fulaninha. Tem TDAH. Por vezes, a criança está prestando atenção, sim. Com certeza ela está ligadíssima em tudo que está acontecendo. Mas ela está entediada ou ela já terminou as atividades dela há muito tempo, né? E acaba se envolvendo com outras coisas. No adulto, nós percebemos assim, porque pode existir a dupla condição ou a múltipla condição. Eu tenho alguns casos de pessoas que eu atendo que
tem transtorno de espectro autista, TDAH e altas habilidades. Então, existe essa possibilidade, com certeza, mas aí nós vemos assim, mas não houve, como que tem TDAH se não houve prejuízo no processo de aprendizagem? Mas são outras questões que aparecem por vezes. Às vezes tem algum prejuízo no processo de aprendizagem, dependendo da área, né? Dependendo das áreas de interesse. Por vezes as dificuldades são em funções executivas, são na organização dos pensamentos. Aí as pessoas me perguntam, Roberta, mas nossa, e tem que medicalizar? Por vezes tem. E aí o que eu faço? Eu encaminho para psiquiatra, encaminho para neurologista, que são as pessoas que podem falar qual é a medicação que a pessoa vai tomar, vai utilizar. Precisa? Precisa. Nós, psicólogos, precisamos entender que a terapia é, com certeza, a base, mas às vezes a medicalização é importante também. E principalmente nesses casos, né, onde a pessoa precisa, por exemplo, eu trouxe lá no início que o meu marido, ele tem TDAH e altas habilidades, né? Um dia eu estava conversando com ele, eu disse, olha, eu vou te perguntar para fins científicos. Eu falei assim para ele, como é que é a tua vida pós-Ritalina? Porque ele usa Ritalina. Como é que é a tua vida pós-Ritalina? E ele me disse assim, olha, eu consegui finalmente organizar os meus pensamentos, eu consigo hoje selecionar o que eu preciso de fato pensar naquele momento, porque antes era tudo muito bagunçado. Embora ele tenha um alto potencial, ele é extremamente, a superdotação mais alta dele é na área acadêmica. Então ele é muito, muito ligado assim ao estudo, a se aprofundar. E depois da Ritalina, ele disse que ele consegue organizar como se fossem arquivos na cabeça dele. Então ele consegue buscar todas essas informações. E outra coisa muito importante, porque uma característica de TDAH é a irritabilidade, por vezes, né? Sem um motivo aparente, a pessoa fica altamente, assim, super irritada. E eu sempre digo para ele, hoje tu tomou Ritalina, né? Hoje tu não tomou. Assim, ele tá mais irritado, assim, fica mais reativo. Porque o que acontece? Com o uso da medicação, ele me disse também que coisas que poderiam irritá-lo, como pequenas coisas que acontecem no dia a dia, a gente tem uma programação e aí acontece algum imprevisto e aquilo tira a pessoa do objetivo dela. Então, hoje ele consegue organizar melhor e ele não fica irritado, porque ele diz, ok, aconteceu isso, mas ele consegue achar o plano B para atingir o objetivo dele. Então, é um benefício da medicação. Antes ele não conseguia fazer isso. Agora que ele está medicado, ele consegue fazer as coisas e realmente trazer o seu melhor, trabalhar dentro das suas potencialidades. Muitos casos acontecem. Por vezes, a pessoa precisa de um período de antidepressivo, porque ela vem muito sofrida mesmo. E até que nós consigamos conduzir para a pessoa ir aos poucos desmamando da medicação, leva um tempo, é um processo dentro da psicoterapia. Então, sim, existe, pode acontecer de ser um diagnóstico equivocado, mas pode acontecer a dupla ou múltipla condição. Por isso que precisa ser avaliado por especialistas. Que às vezes a pessoa vai no neuropsicólogo. Neuropsicólogo não é porque a pessoa tem essa especialidade que ela vai saber o que fazer na hora de avaliar as altas habilidades. Precisa ser especialista em altas habilidades. Roberta, tem alguns questionamentos também, como o que o adulto precisa observar em si como um indicativo, né, para buscar a identificação, um pouquinho tu falou, mas depois se tu quiser resumir, também seria legal aqui para a gente. E aí, que conselhos você daria a um adulto que só recentemente descobriu a superdotação, está tentando entender melhor a sua identidade e como ela se encaixa em sua vida? Essa pergunta é da Cristiane, e antes era da Querubina Bezerra. Tá. Eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Terapia com especialista.
Esses dias eu fiz uma publicação e uma pessoa falou assim: ah, superdotados não precisam de terapia, fazem autoterapia, tem um bom livro, enfim, né? Só que não é bem assim. Porque, veja bem, às vezes a pessoa passou por vários processos terapêuticos, foi invalidada ou não foi reconhecida, né, dentro das suas intensidades. E aí a gente tem uma característica importante, a intensidade emocional. A gente fala nas crises existenciais, às vezes a pessoa não consegue lidar com aquela informação, e uma coisa que é muito importante, que veio em um dos depoimentos que eu trouxe hoje, é justamente da pessoa não se compreender, não se reconhecer e olhar para trás e dizer, nossa, se eu soubesse disso antes, o que eu poderia ter sido? Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo mesma. Quando eu fiz a minha identificação, eu chorei muito, muito, muito. Eu pensei, gente, eu não precisava ter sofrido tudo que eu sofri na vida. Eu não precisava ter passado por transtornos alimentares. Eu não precisava ter ido por caminhos que eu que não foram bons para mim, porque eu precisava me anestesiar de alguma forma, porque aquilo tudo que estava dentro de mim era absurdamente doloroso. Então, olha só, o olhar para trás e pensar, nossa, eu podia ter sido tanta coisa, isso não vai resolver. O que resolve é o que eu posso fazer daqui para frente. Como eu reconheço as minhas capacidades e como eu trabalho com elas. E isso é importante ser trabalhado em terapia, porque tá tudo bem a gente não conseguir sozinho. Nós somos pessoas com altas habilidades de superdotação, mas nós não somos super-heróis. E até os super-heróis lá da Marvel e da DC precisam de um apoio técnico de vez em quando, né? Por que nós, seres humanos, não precisaríamos? As características, intensidade, né? Em mulheres, olha só o que nós escutamos muito enquanto mulheres. Você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa opiniática, você tem argumento para tudo, você é uma pessoa impossível de conversar. Aí tem aquela questão toda da insegurança, muitas vezes, né? Do patriarcado, vamos dizer assim, a insegurança de mulher inteligente não casa, mulher inteligente não arranja homem, né? Essas coisas a gente escuta, são coisas horríveis, mas a gente escuta. Então, intensidade, é, pensamento diferente, pensamento que a pessoa, por vezes, pensa, nossa, eu sou uma pessoa muito diferente. Se nós olharmos para a poesia que eu trouxe lá no início, ali tem todas as características que a gente precisa observar de uma pessoa com altas habilidades. Uma pessoa não identificada. Perfeito. E quem não viu desde o comecinho vai poder acompanhar depois também toda essa nossa conversa. Vai ficar gravada, vai ficar aqui no YouTube, TV Câmara Caxias, vai estar nas minhas redes sociais também, Marisol Underline Santos, mas dizia lá assim, ó, não há no mundo quem conheça uma única palavra do idioma da minha alma. Olha só que loucura isso, né? Eu ouvi tanta coisa linda aqui, Roberta, que em algum momento eu cheguei a pensar que frio que eu estou sentindo, né? Porque eu estou toda arrepiada, mas não era frio, está 20 e poucos graus em Caxias, estranhamente. Mas eu fiquei muito emocionada e tenho certeza que muitas pessoas que estão conosco, com tudo que a gente ouviu aqui, né? Falar sobre essa questão do quanto é transformador. Eu anotei aquele momento em que tu disse que é uma citação de alguém ali, que falava que se o talentoso não for incentivado, a superdotação não se manifesta e a genialidade não se realiza. E aí tu vem com toda essa tua fala do quanto a gente precisa acolher. Então, eu acho que é isso que a gente tem buscado fazer. E eu falo a gente porque a frente parlamentar, esse grupo de famílias hoje cada vez maior, essas pessoas que vêm se agregando a gente e dentro daquilo que a gente está discutindo, conhecendo, cada vez tem mais gente envolvida. Nós estamos falando de pessoas com um potencial incrível para mudar o mundo. Então, que a gente possa ser um pouquinho desse formigueiro aí. Eu adorei essa analogia, adorei, achei incrível. E quero também citar para as pessoas que perguntaram aqui
em relação ao nosso curso, essa parceria do Instituto Federal de Educação com a maravilhosa Júlia, que está nos acompanhando. Deixa eu lembrar aqui, só explicar para vocês. Eu tentei colocar o link ali, não deu muito certo. Ele não tava aceitando ali no chat do YouTube. Então, muito simples, assim, ó. Acessa aí, IFRS, ou seja, Instituto Federal Rio Grande do Sul, né? ifrs.edu.br. Aí vai entrar em cursos, educação à distância. Tem cursos online abertos e busca por altas habilidades. Ele vai estar lá com certeza. E eu estava aqui um pouquinho conversando com a Júlia antes, que a Júlia, né, a gente surgiu numa conversa assim, ela viu pelas redes sociais o nosso trabalho, queria conversar, fui conversar um pouco com ela, obviamente, né, uma pessoa superdotada, sem dúvida nenhuma, já tinha ideias, já pensou, já programou a ideia do nosso curso, ele já está no ar, a gente lançou no dia 10, e em uma semana de curso, Roberto, nós já temos 123 cursistas, inclusive já tem 6 que concluíram. Então a gente sabe que é isso, às vezes alguém vem e te questiona, tá, mas vocês estão falando sobre isso, o que que é? Deixa eu te oferecer aqui uma possibilidade de fazer um curso que é online, que é de graça, que tu faz lá no teu tempo, para te entender um pouquinho mais. Então, sensacional, né? O que a gente fala sobre informação, informação, informação. A gente já passou da hora, mas o pessoal da TV Câmara ainda não brigou comigo, então por isso quero agradecer imensamente ao coordenador da TV Câmara, o Marcelo De Gregori, que está conosco, ao Osni e ao Marcelo, não, ao Osni e Marcelo, aí tá aí. Estão trabalhando com a gente, Osni, beijo, obrigada também. Para quem nos acompanha sabe que a gente sempre faz questão de que essas nossas lives sejam acessíveis também, né, mais inclusivas o possível. Então, obrigada às meninas que fazem aí, que são as nossas intérpretes de Libras, que estão sempre junto conosco. Muito obrigada também por isso, tá? ifrs.edu.br, acertei, né? Então é isso aí. Eu estava olhando que alguém estava me chamando, mas era só para reforçar. Quero que tu dê uma palavrinha final. Passou do tempo, mas é um pouquinho só. E depois a gente encerra. Muito, muito grata por esse momento. Foi emocionante para mim também. Em alguns momentos ali eu segurei a sobrestabilidade de lágrimas. Eu também Porque anotei isso aqui, né? Porque vocês não estavam me vendo, mas a Roberta me via em alguns momentos. Quando ela falou um uau, é porque eu olhei e fiz uau. Ela me enxergava aqui. Quando ela começou quase no choro, eu também já estava quase no choro. Então a gente parou por aí. é isso mesmo. Pedi perdão. É isso mesmo. Mas é assim, é muito gratificante fazer esse trabalho e receber também o carinho das pessoas, porque é sinal que nós estamos no caminho certo, né? Quando a gente recebe essa devolutiva de que as pessoas reconhecem o nosso trabalho, que nos acompanham, buscam esse acolhimento. Então, isso é de uma imensa alegria. Eu sei que eu estou na minha missão, eu sei que eu estou no meu caminho. E levando a informação para mais pessoas, crianças, adolescentes e adultos estão recebendo tudo isso. Muito grata por esse momento. Nossa, só nós é que te agradecemos, Roberta. Muito obrigada pela disponibilidade em participar conosco. Sem dúvida nenhuma, acrescentou muito, e nos colocou assim mais ainda, né? O compromisso de seguir trabalhando muito por isso e de fazer essa formação de rede de tantas pessoas que estão envolvidas e o quanto a gente ainda precisa aprender, o quanto eu preciso aprender com vocês e o quanto a gente pode levar isso para tanta gente. Deixa eu já convidar para o próximo, 14 de setembro, Átilas Lopes vai falar sobre universitários com altas habilidades, reflexões para seu reconhecimento e atendimento. Então já programa, já deixa anotadinho no cantinho na agenda, sempre às 19 horas, sempre aqui pelo YouTube da TV Câmara Caxias, pelo canal 16 da NET, pelo Face, enfim. Mas a gente vai lembrando também pelas nossas redes sociais sempre das palestras. Muito, muito, muito obrigada, Roberta. Obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, parabéns pelo teu trabalho, gratidão por tudo que tu tens construído, por ser essa formiguinha, né, que já está tão grande assim, trabalhando tanto e que está nos levando nesse caminho para a gente aprender cada vez mais. Obrigada, tá? E a todos vocês que estão acompanhando, gente, sem palavras. Obrigada. Quer compartilhar com alguém, depois pega esse vídeo e já diz, olha, quando tiver um tempinho aí,
acompanha, assiste, entende melhor. É nisso que a gente acredita profundamente. Em nome da Frente Parlamentar das Altas Habilidades aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, muito obrigada pela presença, pela participação de todos vocês. Seguimos juntos, a gente precisa acolher. Um grande beijo, boa noite. Obrigada, Samuel, Milena, da minha equipe, que estão sempre envolvidos, e a todos que nos acompanharam. Beijo.